Salmo 102. Ouve, Senhor, a minha oração, e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos. No dia em que eu clamar, ouve-me depressa. Porque os meus dias se consomem como a fumaça, e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva. Por isso até me esqueço de comer o meu pão. Por causa da voz do meu gemido, os meus ossos se apegam à minha pele. Sou semelhante ao pelicano no deserto. Sou como um mocho nas solidões. Vigio e sou como um pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todos os dias. Os que contra mim se enfurecem têm jurado contra mim. Pois tenho comido cinza como pão e misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da tua ira e indignação, porque me levantaste e me arrojaste longe. Os meus dias são como a sombra que declina, e como a erva me vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, e a tua memória de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, porque é tempo de te compadeceres dela. Sim, o tempo determinado já chegou. Há momentos na vida em que a alma parece ter perdido a força. Momentos em que as lágrimas vêm antes das palavras e o coração fala mais alto que qualquer frase que tentamos formular. Momentos em que o corpo está presente, mas o espírito parece cansado demais para continuar. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela sensação de estar sozinho no telhado, como o salmista descreveu. Aquele sentimento de ser jogado de um lado para o outro pelas circunstâncias. Dias que passam como fumaça. Orações que parecem bater em um céu de bronze. Mas é exatamente aí, nesse cenário de dor, que o Salmo 102 nos ensina algo poderoso. Mesmo ferido, o salmista ora. Mesmo cansado, ele clama. Mesmo cercado de lágrimas, ele levanta os olhos e diz: Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre. A história muda no mas tu. O vale muda no mas tu. A madrugada escura termina no mas tu. Porque quando a alma grita, Deus não se afasta. Quando o coração geme, Deus não ignora. Quando o espírito se dobra, Deus se levanta. Hoje vamos orar com esse espírito, com a sinceridade de quem está cansado, mas ainda crê, com a coragem de quem está ferido, mas não desiste, com a fé de quem sabe que mesmo quando tudo cai, o Senhor permanece. Senhor meu Deus, nesta hora eu me coloco diante de Ti como o salmista se colocou. Não venho com máscaras, não venho com discursos ensaiados. Venho com a alma aberta, com o coração sincero e com o espírito sedento. Pai, ouve a minha oração. Inclina os teus ouvidos para mim, porque preciso de ti. Às vezes os meus dias parecem se consumir como fumaça. Às vezes minhas forças desaparecem como a erva seca. Mas eu sei que tu és aquele que permanece para sempre. Quando a dor tenta me calar ou quando as lágrimas tentam me enfraquecer, eu me lembro do que está escrito. Clama a mim e responder-te-ei. Jeremias 33:3. Por isso eu clamo, Senhor. Por isso eu levanto a minha voz. Por isso eu derramo diante de ti a minha angústia, porque sei que tu me ouves. Há momentos em que meu coração se sente vazio, seco, cansado. Momentos em que eu até me esqueço de alimentar a alma. Mas tu és o Deus que dá vida onde há deserto. Tu és o Deus que restaura o que foi quebrado. Tu és o Deus que acende de novo um coração que se apagou. Pai, olha para mim. Vê a minha luta. Vê as minhas lágrimas. Vê o que ninguém mais vê. E toca na minha alma, Senhor. Dá-me força de novo. Dá-me esperança de novo. Dá-me coragem de novo. Como diz a tua palavra, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Salmo 34:18. Então fica perto de mim agora, Pai. Fica perto como luz que espanta as trevas. Fica perto como mão que levanta o caído.
fica perto como o pai que cuida e consola. Eu não oro sozinha. O teu espírito ora comigo. O teu amor me sustenta. A tua fidelidade me guia. E eu declaro, mesmo quando tudo diz não, mesmo que o céu pareça fechado, mesmo que os meus dias corram rápido demais, tu, Senhor, permanecerás para sempre. Glória ao teu nome. Amém. A esperança que nasce no meio do caos. Às vezes o sofrimento nos deixa parecidos com as figuras que o salmista descreve. Um pelicano perdido no deserto. Um mocho vivendo na escuridão. Um pardal solitário no telhado. Essas imagens revelam muito mais que tristeza. Revelam deslocamento. É quando você se sente fora do lugar, fora de tempo, fora de força. Mas existe algo poderoso acontecendo nessas horas profundas da alma. Deus está criando espaço para uma revelação maior. Porque antes do salmista falar de suas dores, ele descreve o que sente. Mas depois de expor seu estado, ele muda a frase. Mas tu, Senhor. E toda oração verdadeira passa por esse ponto. O momento em que paramos de olhar para nós e começamos a olhar para Ele. Você já viveu isso? Aquele instante em que a dor é grande, mas a fé sussurra mais alto? Aquele momento em que tudo está escuro, mas uma fagulha de esperança se acende no fundo da alma? É desse ponto que a fé renasce. É desse ponto que Deus reconstrói. O salmista reconhece: meus inimigos me afrontam, misturo lágrimas com a minha bebida, meus dias se vão como sombra. Mas também reconhece: tu permanecerás para sempre. E é isso que transforma o vale em caminho. É isso que muda o pranto em dança. É isso que sustenta a alma quando tudo está desmoronando. Você não será derrotado por isso que está enfrentando. Deus está escrevendo uma continuação. E como diz a palavra, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, versículo 5. Senhor meu Deus, continuo diante de Ti em reverência e quebrantamento, sabendo que minha força vem do alto e minha esperança vem da Tua presença. Pai, quando o salmista diz que se sente como um pássaro solitário no telhado, eu compreendo profundamente esse sentimento. Há momentos em que a alma se sente só, abandonada, exposta ao vento, mas é justamente nessas horas que eu clamo a Ti. Não me deixe só, Senhor. Tu és o Deus que vê o deserto. Tu és o Deus que enxerga o exilado, o cansado, o abatido. Tu és o Deus que se compadece quando ninguém mais se importa. Por isso eu oro. Entra nos lugares silenciosos da minha alma, aqueles que eu nem tenho palavras para expressar, aqueles em que só o Teu Espírito pode interpretar meus gemidos. Como diz a Tua palavra, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pai, eu apresento diante de Ti tudo que tem me ferido. As afrontas, as angústias, as perdas, as noites em que dormi chorando, os dias em que caminhei sem força. Mas eu sei que Tu és maior do que tudo isso. Eu sei que nada pode apagar a Tua fidelidade. Eu sei que mesmo que o mundo me empurre, Tu me sustentas com a Tua mão direita. E é por isso que eu digo agora em oração sincera: levanta-te, Senhor, age em meu favor, visita o meu coração, sara as feridas que ainda latejam, restaura aquilo que eu perdi, fortalece aquilo que está fraco, revive o que parece morto. Como diz a Tua palavra, Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Dá-me essa força, Pai. Multiplica em mim esse vigor. Sopra sobre a minha alma o Teu renovo. Tira de mim o espírito abatido, o espírito quebrado, e preenche com Teu Espírito Santo, que vivifica, transforma e levanta. Porque eu creio que Tu te levantarás, assim como o salmista declarou. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, porque o tempo determinado já chegou. Que este seja o meu tempo determinado.
tempo de cura, tempo de restauração, tempo de reencontro, tempo de renovo, tempo de recomeço. Que tudo que foi consumido como fumaça seja reconstruído pela tua mão. Que tudo que foi secado pela dor seja irrigado pela tua graça. Que tudo que foi roubado pela angústia seja restaurado pela tua misericórdia. Eu creio, Senhor. Mesmo cansado, eu creio. Mesmo chorando, eu creio. Mesmo esperando, eu creio. Mesmo em silêncio, eu creio. Porque tu permaneces para sempre, e a tua fidelidade nunca falha. Amém. O Deus que ouve o gemido do aflito. Quando o salmista derrama seu coração diante do Senhor, ele não fala como alguém que perdeu a esperança. Ele fala como alguém que sabe exatamente para quem está pedindo socorro. Porque o Salmo 102 é uma mistura preciosa. Dor humana, mas confiança divina. Fragilidade da carne, mas eternidade de Deus. Limitação do homem, mas ilimitado amor do Senhor. E existe um momento no texto que muda completamente o clima do Salmo. Ele atenderá a oração dos desamparados e não desprezará a sua oração. Salmo 102, 17. Isso significa que, quando sua voz falha, Ele escuta. Quando sua força acaba, Ele sustenta. Quando seu coração afunda, Ele ergue. Quando você não sabe mais orar, Ele interpreta o seu gemido. Você não serve a um Deus distante. Você serve a um Deus presente. Um Deus que olha para você com misericórdia e compaixão. Um Deus que se inclina, mesmo sendo eterno, para ouvir o pequeno, o frágil, o quebrantado. Assim como está escrito, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. E também, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. O salmista sabia que, mesmo em fraqueza, Deus não o abandonaria. E você também precisa saber disso. Há um ainda de Deus chegando para você. Um tempo determinado. Uma resposta que está sendo preparada nos céus. Uma intervenção que está mais perto do que imagina. Porque Deus não abandona aqueles que o buscam. Nunca. Senhor meu Deus, mais uma vez eu me coloco diante de Ti, em total dependência e reverência, reconhecendo que minha força não está em mim, mas no Teu poder, na Tua graça e na Tua misericórdia. Pai, quando o salmista disse que Tu atenderás a oração dos desamparados, meu coração se encheu de esperança, porque eu sei que, mesmo quando me sinto desamparado, Tu estás comigo. Tu és o Deus que não rejeita o quebrantado, o Deus que não despreza o abatido, o Deus que não vira o rosto diante da dor dos seus filhos. Por isso eu oro. Inclina os teus ouvidos, Senhor, e recebe meu clamor, assim como recebeste o clamor de Davi, do salmista, dos teus servos ao longo das gerações. Pai, visita hoje os lugares mais profundos da minha alma. Aquieta minhas emoções. Cura as feridas que ainda não foram cicatrizadas. Abaixa as tempestades internas que só Tu conheces. Tira de mim a inquietação que corrói o peito e derrama sobre mim a paz que excede todo entendimento, conforme diz a Tua palavra. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu oro por força, Senhor. Força para continuar, força para permanecer, força para não desistir, força para crer mesmo quando tudo parece difícil. O salmista reconheceu a sua fragilidade, mas também declarou: os filhos dos teus servos habitarão seguros e a sua descendência será estabelecida perante ti. Isso significa que minha fé não impacta somente a mim, mas também a minha casa, a minha família, a minha descendência. Então, Senhor, abençoe minha família. Cobre-nos com o teu sangue. Sustenta-nos com a tua mão direita. Protege-nos de todo mal. Guia-nos nos teus caminhos.
cada geração da minha casa reconheça que Tu és o Deus Salvador, o Deus que cura, restaura, transforma e renova. Pai, eu oro também por renovação espiritual. Renove minha fé, renove meu fôlego, renove meu ânimo, renove minha confiança, renove minha esperança. Assim como o profeta declarou, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Traga hoje à minha memória tudo aquilo que o Senhor já fez, todos os livramentos, todos os milagres, todas as respostas, todas as portas que só o Senhor poderia abrir. Eu não estou sozinho. Eu nunca estive e nunca estarei, pois Tu és meu socorro bem presente na angústia. Tu és meu libertador. Tu és meu consolo. Tu és meu abrigo. Tu és minha luz em meio às trevas. Eu oro, Senhor, para que a Tua presença continue enchendo minha vida e minha casa com o Teu amor, Tua graça e Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. O Deus que permanece para sempre. Quando chegamos ao final deste salmo tão profundo, percebemos uma verdade poderosa. O salmista estava fraco, mas Deus estava forte. O salmista estava cansado, mas Deus era eterno. O salmista estava se desmoronando, mas Deus permanecia firme para sempre. Por quê? Porque o foco do Salmo 102 não é a dor humana, mas a fidelidade divina. E ele encerra dizendo: Tu, porém, eis o mesmo, e os teus anos não têm fim. Salmo 102, 27. O salmista entendeu algo que muda nossa vida espiritual. A dor muda, Deus não muda. As estações da vida mudam, Deus não muda. As circunstâncias mudam, Deus não muda. As emoções variam, Deus não varia. E por causa disso, mesmo quando o chão treme, Ele continua sendo a rocha que jamais se abala. É por isso que, mesmo no sofrimento, o salmista declara: Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e a sua descendência permanecerá na tua presença. Ou seja, Deus não cuida apenas de você, Ele cuida da sua casa, da sua família, da sua descendência, do futuro da sua linhagem. O Salmo 102 é um grito que vira esperança, uma lágrima que vira promessa, um desespero que vira adoração, uma dor que vira propósito, uma fraqueza que vira força, uma oração que vira resposta. Este salmo revela quem é Deus quando você está no chão. Ele é aquele que te levanta, Ele é aquele que te guarda, Ele é aquele que te restaura, Ele é aquele que faz o improvável acontecer. Assim como está escrito: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. E também, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? E ainda, clama a mim e responder-te-ei. Você não está sozinho. Você não está esquecido. Você não está abandonado. Você não está invisível. Há um Deus eterno que se inclina para ouvir a sua voz e que promete honrar aqueles que o buscam. Em nome de Jesus, eu declaro sobre sua vida que toda oração feita neste momento suba ao trono de Deus como perfume suave. Que toda angústia seja transformada em força renovada. Que toda lágrima seja enxugada pela mão do Todo-Poderoso. Que toda porta fechada, que não é de Deus, permaneça fechada. Mas toda porta aberta dos céus se manifeste sobre você. Que sua casa seja guardada pelo Senhor dia e noite. Que sua vida espiritual seja fortalecida pela presença do Espírito Santo. Que sua confiança seja firmada na rocha eterna. Que você experimente a fidelidade de Deus em áreas que já pareciam sem solução. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, invada agora o seu coração e a sua família. Assim como diz a palavra, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas.
Romanos 11, versículo 36. E também, se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 31. E eu declaro com ousadia espiritual: você vai testemunhar, você vai vencer, você vai se levantar, você vai experimentar o sobrenatural de Deus. O mesmo Deus eterno do Salmo 102 continua sendo o seu Deus hoje. Meu irmão, minha irmã, se esta oração falou com seu coração, se este salmo acendeu esperança dentro de você, se Deus tocou você de alguma forma, compartilhe este vídeo com alguém da sua família. Escreva nos comentários o seu pedido de oração. Se inscreva no canal para receber próximos devocionais e orações diárias. Você não faz parte disso por acaso. Deus te trouxe até aqui e Ele vai continuar conduzindo você em cada detalhe. Que o Deus eterno, imutável e fiel te cubra com graça, paz e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.